Eu saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Vendo aqui a palavra do Senhor, que Balaque tentou de toda maneira, né? Aqui na palavra do Senhor diz que Balaque tentou de toda maneira para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Mas Deus não permitiu, né? Balaão amaldiçoar, né? O povo de Israel. Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse, né? Chegou até a ponto de Balaão viu um anjo, apareceu o anjo do Senhor e Balaão bateu na jumenta, mas só a jumenta via o anjo. Balaão não estava vendo o anjo. E sempre a jumenta saindo da estrada, né, do caminho. Chegou ao ponto dela deitar, né, o anjo com a espada e Balaão batendo na jumenta, espancando a jumenta, né? E chegou a jumenta falar, né? Chegou aqui a ponto da jumenta falar e dizer que perguntar o que eu te fiz para você bater 3 vezes. Você já bateu, não te fiz nada. Então a jumenta falou, né? De tanto Balaão bater nela, né? Então Deus permitiu que a jumenta falasse. Que é a palavra do Senhor aqui em Números 22, capítulo 22, né? E Deus não mudou, né? E às vezes uma palavra de maldição pode vir até Deus permitir que pegue na pessoa, mas só se Deus permitir, porque aquele que Deus abençoa só pode pegar uma palavra de maldição se Deus permitir. Se Deus não permitir, a palavra de maldição não pega, irmãos, né? Mas a palavra do Senhor diz que não amaldiçoeis, abençoeis, que não é para amaldiçoar, mas sim abençoar. E contei uma experiência que minha mãe, como ela era muito minha amiga, né? Ela conversava bastante comigo. E ela me deu uma experiência assim dela. E coisa também que eu, pequena, criança, mas presenteei tudo aquilo, né? O que minha mãe estava passando. E também no começo de minha mãe, sobre o casamento dela, que ela disse que casou contra a vontade do meu avô, porque meu avô não queria o casamento dela, né? Com o meu pai, ele não queria, né? E ela resolveu a seguir adiante com o casamento sem a permissão de meu pai. E chegou até o dia do casamento dela casar e alguém falar: sua filha vai casar hoje. Hoje é o casamento da sua filha. E ele, meu avô, ficou muito irado, aborrecido, disse bastante coisa com ela, né? E ficou com raiva dela, sem falar com ela. E chegou mas ela ficou triste porque meu avô não falava com ela, viu?
E depois ela veio, um dia pediu, se ajoelhou, pediu perdão a ele. Ele perdoou minha mãe, meu avô perdoou minha mãe. Tudo bem, seguiu. Minha mãe começou a ter os filhos, né? E foi criando. Ela disse que nesse tempo das crianças, a mãe falava que a minha irmã mais velha, ela subiu em uma janela, viu? E ela estava com minha irmã, um bebê no braço, e derrubou. E dessa queda, o bebê foi a óbito. Minha mãe falando comigo. Depois, mamãe e os outros foram crescendo, e foram crescendo. E depois, minha irmã mais velha noivou, mas não deu certo o casamento. E minha irmã mais velha resolveu terminar o noivado. E com o término do noivado, né, e minha mãe disse que, houve assim, se você não casa comigo, você não casa com mais ninguém. Mamãe disse que houve essa conversa. E depois, logo depois, minha irmã, que era uma mulher, uma jovem cheia de saúde, né? E depois minha irmã adoeceu. E que doença foi essa? Que minha irmã parecia que estava com legião. E foi difícil, muito difícil para minha mãe cuidar. Mas as minhas irmãs, as outras irmãs minhas, estavam todas com saúde. Nasceu uma irmã cega dos 2 olhos, das minhas irmãs. Mas estava com saúde e tudo. Depois a outra minha irmã também com saúde, estudando, muito estudiosa. Gostava muito de estudar ela. Mas foi quando adoeceu assim de repente, deu uma dor no olho, no ouvido, estourou o ouvido e ela ficou surda. E o olho cozinhou, ficou cega de um olho. E era o quê? A enfermidade. Leucemia. E minha irmã ficou ruim. E mamãe cuidando ali, né? Cuidando da... Mas quando estava cuidando da minha irmã, tudo bem. Não estava bem, mas assim. As outras estavam bem, mas quando as outras adoeceram, dificultou a minha irmã. Dificultou minha mãe para cuidar das outras enfermas também. Aí disseram interne em Aracaju. Aí minha mãe mandou ela para internar e internou, mas só que não sei o que aconteceu, porque ela era muito agressiva quando estava assim, né? E terminou ela morrendo lá. E depois, mãe, tinha outra morrendo dentro de casa também. E aí não souberam nem onde colocou, né? Aonde enterrou. E passou assim assim, mamãe sofrendo aquela coisa. E coisa quando eu vivia segurando, mamãe cuidando das minhas irmãs doentes, eu segurando em casa, segurando no corda da saia. Que eu era criança, segurando no corda da saia de mãe. Não saía do pé de mamãe. Mãe cuidando. E a outra chegou a morrer dentro de casa. E eu ali, tirava os olhos, se escondia atrás da saia de minha mãe, para não ver o sofrimento. Terrorizada, já com medo, assustada. Viu? Mas ali próximo de mamãe. Aí morreu uma, depois já morreu uma no hospital, depois em casa, e depois logo uns 7 meses a outra, que era cega dos 2 olhos, morreu também. E aí as coisas ficou muito difícil para minha mãe. Eu também, como era criança, fiquei assustada. Qualquer doença que eu tinha, achava que ia morrer também, né? Porque enterrou uma coisa dessa, né? Tanta coisa. E minha mãe ali forte, né? Porque
só Deus mesmo para dar força à minha mãe, para ela suportar tudo ali. E assim, minha mãe tinha um dizer, minha irmã, uma das minhas irmãs, quando morreram, minha mãe tinha um dizer que dizia assim, que o povo mais velho assim dizia, este mundo é um gambelo, o outro arrepia o cabelo. A mamãe chegou, ela foi, morreu assim, depois voltou. Depois disse, mamãe, bem que o povo diz que é assim. Agora, ela não foi com Jesus, porque ela não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ela não era evangélica, né? Então, ela não tinha tomado uma decisão com Jesus ainda, né? Minha mãe não era evangélica, ninguém era evangélico em casa, ninguém lia a Bíblia, era muito idólatra, mas assim, era muito religiosa, minha mãe, mas assim, do jeito, religião, era espírita, fazia as duas coisas. E mamãe ficou de um jeito que não dizia mais essa palavra. Nunca mais mamãe quis falar mais assim. Não quis mais falar dessa maneira. E aí eu fiquei assustada, crescendo, e as coisas dentro de casa começando a piorar. Não, essa casa tem que sair daqui. E daqui a pouco faleceu meu pai, né? Daqui a pouco meu irmão foi trabalhar, morreu. E aquela coisa dentro de casa, aquela coisa horrível. E a família, meu pai e minha mãe passando. Mas antes de tudo, de passar por essas lutas todas, Deus enviou uma família evangélica lá em casa. A família da gente enviou a família para dizer para meu pai, mas minha mãe, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Ser crente em Jesus Cristo, para que Deus quebrar o laço e para Deus dar grande livramento para eles. E eles precisavam tomar uma decisão com Jesus, né? Para que fosse quebrada toda a palavra de maldição, para que fosse repreendido o mal, né? Mas só que meu pai disse, não, eu não vou sair daqui para a cidade, só se você quiser ir com os meninos, mas eu não vou sair, porque eu estou aqui, meu pai tinha muitos bens assim, material, né? E ele não queria deixar para a cidade. E lá no interior, no povoado, não tinha igreja evangélica. E aí, disse depois que não queria ser crente, mas aí ficou nesse maior sufoco, a gente passando lá com a família, né? E nessa luta toda. E ficamos, depois minha mãe, Deus é bom, porque Deus não desampara os seus, né? Mas Deus ajudou com os 70 anos, a gente já veio para a cidade, eu vim com meu irmão, minha irmã, mas aquela tribulação, ali fui crescendo, e aquela maior tribulação. Mas Deus, e viemos para a cidade com 70 anos, mamãe aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque Deus já tinha plano na vida dela, e o nome do Senhor glorificado. Esse testemunho, as minhas experiências, né, que Deus tem falado, meus irmãos, que é para eu me contar as minhas experiências. Então, por isso que eu estou aqui, meus irmãos, contando as minhas experiências, e que Deus nos abençoe.